Estamos ao vivo! Ah, que legal! Deixa eu me achar ao vivo aqui. Muito bem! Essa música é muito legal. Sejam bem-vindos! Alegria de ver pra você que tá aqui. Vem que vem chegando. Que legal, que legal, que legal, que legal! Hoje, bate-papo especial preparado para você entender um pouquinho sobre a minha vida e de que maneira eu posso colocar esse conteúdo da minha vida para ajustar algumas coisas e que seja bom para a sua vida. Mas para isso eu preciso contar para você quem sou eu, qual que é a minha história e por que eu vou falar o que eu vou falar hoje. Por que eu falo de criança interior? Por que eu falo alegria de viver? Põe a musiquinha aí, produção. Deixa eu me achar aqui, que eu quero me acompanhar. Olha eu aqui, olha que alegria eu aqui. Tamo aí, ó. Só chegando. Legal que vocês estão aqui comigo e eu tô aqui comigo. Olha eu aqui, eu vou mandar um coraçãozinho pra mim. Eu sou a produção, eu sou a Bia. Olha que alegria. Ah, que alegria. Vamos lá então. Alegria de viver pra vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Se vocês estão aqui, pode deixar sozinho. Se vocês estão aqui, vocês vieram um lugar para ouvir algo muito íntimo, muito particular. Vou contar um pouco da minha história. E por que eu falo da criança interior? Acredito que você está percebendo algumas coisas que eu tenho postado, alguns conteúdos importantíssimos e riquíssimos, e vou continuar postando sobre esses conteúdos da criança interior. Tem pessoas aqui que eu sei que já viveram comigo momentos em busca da sua criança interior, e eu quero compartilhar com vocês da onde eu tiro esse conteúdo, não só da parte teórica, que tem muita parte teórica e estrutural, mas também da parte vivencial disso. Da onde eu vim, qual que é lá no fundão a estrutura desse conteúdo. Então, eu quero te pedir algumas coisas importantes para que a gente tenha uma experiência legal durante essa live. Essa é uma live muito, muito especial para mim e é uma live que eu quero fazer para você. Na verdade, eu quero fazer para quem merece ouvir esse conteúdo. Então, já que a gente está falando de pessoas que merecem ouvir esse conteúdo, aqui ó, tem um aviãozinho. Que legal, consigo mostrar. Aqui tem um aviãozinho. Nesse aviãozinho, você vai enviar para quem você acredita que merece te acompanhar nessa jornada que a gente vai começar agora. Esse bate-papo, essa história. Vou contar uma história para você e nós iremos juntos ir nessa história. Essa história me emocionou bastante. Eu mostrei para minhas irmãs e, poxa, a minha irmã que me deu um feedback já, que é a Síria, ela falou que, nossa, ela me chama de Willinha. Nossa, Willinha, que incrível. Eu me emocionei. Porque ela tá envolvida nessa história, então mexeu, aflorou ela um pouquinho. Mas eu quero falar pra você o que essa história tem a ver com criança interior, o que essa história tem a ver com sucesso, com resultados da vida que eu tenho hoje, com os clientes que eu tenho profissionalmente, com o conteúdo que eu tenho entregado no meu Instagram e por que eu tô entregando esse conteúdo no Instagram. Qual que é o sentido que eu vejo disso? Então, bora mandar esse aviãozinho, manda um monte de coraçãozinho pra mim. Se você, durante a história, sentir vontade de me perguntar alguma coisa, eu não vou estar... se você perceber, eu tô com o celular invertido, eu tô virado, eu tô acompanhando por aqui. Tem uma caixinha de perguntas aqui, ó. Tá vendo essa interrogaçãozinha? Coloca nessa interrogação. Por quê? Quando você coloca nessa interrogação, fica registrado e aí vai ter um momento em que eu vou responder pra você. Às vezes pode gerar alguma dúvida, você quer que eu me aprofunde mais na história. Então eu vou colocar aqui para que a gente possa bater esse papo melhor ainda, tá bom? Então vamos lá contar a história pra você. Você tem parentesco com Augusto Cury? Se eu tenho parentesco com Augusto Cury, eu vou falar sobre isso. Que legal, eu vou falar sobre isso na história. A história que eu vou falar pra vocês tem a ver com Augusto Cury. Tem. Você vai entender por qual que é desse Cury aí. Vamos lá! Deixa eu ver aqui se tá, a galera já tá aqui. Dancinha, dancinha, dancinha. Essa musiquinha é muito legal. Alegria de viver. Vamos assistir, tá bom? 5, 6, 7. Ô, louco! Bem.
Uma salva de palmas pra produção digníssima Bia, minha esposa linda, maravilhosa. Eu não vou virar agora a câmera pra vocês a verem, senão eu vou ter problemas depois dessa live. Mas que bom que você tá aqui. Muitas das coisas que eu vou falar pra vocês também tem a ver com esse jargão que eu falo bastante, que faz sentido pra mim, que é alegria de viver. E faz sentido, você já parou pra pensar sobre essa palavra? Fazer sentido. Fazer sentido tem a ver com fazer sentir. Quando eu falo alegria de viver, me faz sentir a alegria de viver. Quando eu falo alegria de viver e isso dá sentido, quer dizer que dá sentido e direção pro que eu quero. Por isso que eu uso essa palavra alegria de viver. Está conectado extremamente, visceralmente em mim. Quem vive profissionalmente do meu lado sabe que quando eu vou trabalhar, quando eu me visto de miojo, isso está nas minhas costas, blindando todos os meus comportamentos. Por isso que eu falo alegria de viver. Mais um motivo hoje da live é para contar para vocês a minha história. Então, só reforçando, manda coraçãozinho aqui pra gente. Esse aviãozinho é para você compartilhar com quem você acredita que merece ouvir essa história. E aqui a caixinha de perguntas é para caso você sinta, nossa, eu quero saber um pouquinho mais, quero que ele aprofunde nesse olhar, nesse conteúdo. Eu vou me aprofundar para que eu e você fiquemos ainda mais próximos, porque também esse é o objetivo de eu contar minha história para você, tá bom? Primeiro, valida o áudio aí para mim, vocês estão ouvindo bem, vocês estão me vendo bem, tô bem arrumadinho. Hoje eu quero ficar bem à vontade para falar com vocês. Então eu preparei tudo aqui, na verdade não preparei nada, quem me preparou foi a Bia. Com muito carinho. Preparamos. Quem me conhece sabe que eu costumo falar que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E nossa, como essa mulher é incrível. E eu tô falando isso porque essa história eu decidi contar pra você porque muito mais do sentido dessa história, muito mais do que o significado que eu tenho da minha história, é o que eu estou vivendo hoje na minha história, aqui e agora. Então, eu tenho vivido na minha história, aqui e agora, o melhor momento da minha vida. Patati! Você deve estar falando assim, você tá maluco? Como assim, melhor momento da sua vida? A gente está numa pandemia. Eu não tô falando das outras vidas, das outras pessoas, tô falando da minha, tá? Tô falando do eu e a minha esposa, a Bia. É o melhor momento da nossa vida, de verdade. E só é o melhor momento da nossa vida porque tem a ver com a minha história, tem a ver com o que eu me conectei ainda mais, me aprofundei ainda mais. Porque se eu for falar do meu lado profissional, e se você aqui, algum de vocês é profissional do entretenimento, do lazer como eu, sabe como o nosso mercado ficou complexo, ficou diferente, sabe como o nosso mercado tá fechado, né? Pode ser que você esteja fazendo alguns eventos, seja eles presenciais, com toda a adaptação que o presencial trouxe, ou seja eles online, que é a grande solução que veio para o nosso mercado, mas fato é, tá complexo o nosso mercado. Mas eu tô vivendo a melhor época da minha vida, com as portas fechadas há 4 meses, em isolamento há mais de 120 dias. Eu tô na melhor época da minha vida em relação amorosa com a minha esposa, em relação física com o meu corpo. Eu tô na melhor época do meu corpo. Eu tô na melhor época da minha saúde mental. Eu tô na melhor época dos meus relacionamentos com as pessoas, porque a velocidade que a internet trouxe, a velocidade de eu me relacionar com você agora, pra mim tem sido incrível. Eu tenho gostado de falar com o meu celular, e quem me conhece um pouco sabe que eu era o cara que demorar a responder o WhatsApp 1, 2, 10 dias pra te responder, porque eu não curtia muito meu WhatsApp. E tudo isso tem a ver com a história que eu vou te contar agora. Eu tô na melhor época, acho que só não na melhor época financeira, e eu percebi que a área financeira da minha vida não é algo que me preocupa. Inclusive porque eu tenho a disciplina necessária, tive a disciplina necessária para me precaver em relação a isso. Então eu e a Bia, a gente se preparou para ter uma reserva para vivenciar a nossa vida. E de repente veio uma pandemia, então a gente teve que trabalhar essa reserva para manter a nossa empresa aberta, para manter a nossa vida funcionando, para manter os nossos sonhos acontecendo. Então vamos lá. Quero contar para você a minha história e como me conectar a essa história ainda mais. Me trouxe a ciência, a tranquilidade, a vontade agora de compartilhar algo que eu relutei muito para compartilhar. Porque eu acreditava que isso não deveria ser compartilhado, isso deveria ser pago para eu poder compartilhar com você. Mas isso não é verdade.
Eu acredito que o meu irmão estava falando agora, numa live de hábitos, que compartilhe o ouro. Se eu compartilho o ouro, meu ouro brilha mais. E na verdade, quando ele falou isso, é mais que compartilhar o ouro, é compartilhar o diamante. O que eu estou compartilhando com vocês aqui é um diamante. E quanto mais eu compartilho, mais você vai pegar esse diamante, que ainda ele é bruto, e lapida ele. E ele vai ficando cada vez mais brilhante. Quanto mais eu compartilho ele, mais ele fica brilhante. Então eu te convido não só a viver essa live aqui comigo hoje, mas viver outros momentos dentro do Instagram. Pode mandar o direct, quem tem meu contato no WhatsApp pode entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu criei um grupo de Telegram para aprofundar em conteúdos de criança interior, tudo isso porque eu tô conectado a mim. E entendi que nós juntos somos muito mais fortes. Que se eu quiser chegar rápido eu vou sozinho, mas se eu quiser chegar longe eu vou em grupo. Isso eu sempre falei, mas eu tô vivendo agora. E eu sei que eu vou chegar muito longe, porque eu tenho um grupo. E esse grupo começa com a pessoa que tá aqui, atrás da câmera, que é o meu grupo de apoio, meu sustento. Esse grupo é meu pai e minha mãe, que cada vez mais a gente tá mais próximo. E a gente teve uma conversa bem importante na nossa vida. Meu grupo são as minhas irmãs, que estão vendo cada uma a vida delas, mas de certa forma estão vivendo a mesma vida. O grupo sou eu e meu irmão, que a gente está distante, mas muito próximo. O grupo tem com a minha mãe, que está aqui do meu lado. E todo momento que ela pode, muito mais do que eu, ela se aproxima de mim digitalmente. Então, se você estiver aí, mãe, te amo muito. Se você estiver aí, pai, te amo muito. Meninas, se vocês estiverem aí, amo vocês muito. Se minhas tias, meus tios, se minha família estiver aqui me vendo, amo muito. Vou falar um pouco da minha história e a interpretação que eu dei a essa história na minha vida hoje. E os resultados que eu tenho na minha vida hoje. E da onde eu tiro esses resultados tem muito a ver com essa história, que pode fazer parte da sua história também. Não a minha história, mas o significado que eu tirei dessa minha história. Então vamos lá. Não sei se você sabe, meu nome é William Cury. Tem um Sescon no meio, é que fica muito longo falar. Então é William Sescon Cury. William, herança do nome do meu pai, que é o William. Sescon, herança da minha mãe, Sônia. Por que eu falo mãe Sônia? Porque eu tenho duas mães e eu já te conto isso. E o Cury é a herança do meu avô Bishar el-Houri. Então, o Cury é a minha parte libanesa. O Sescon, nós acreditamos que é a nossa parte italiana, porque minha mãe é adotada, não sei se você sabe, e o fato dela ser adotada a gente não sabe a descendência. A gente sabe que foi um italiano que adotou ela e deu esse nome que eu levo comigo. E eu tenho 33, é que eu vou fazer 33 agora dia 24 de julho, eu tenho 32 anos ainda. Faço aniversário no mesmo dia da Bia, a gente faz 33 anos no mesmo dia, ou seja, nós somos nascidos no mesmo dia, mês e ano. Nós temos a mesma idade, diferença de 1h30. Você é mais velha, né, Bia? Isso, é a mais velha. Isso. Velha. Minha criança é viva. E também tem sobre essa parada do velha. Velha, minha idade, porque nunca vi alguém se conectar e encontrar também resultados na vida dela como a Bia encontrando a criança dela. Cada dia que passa ela se rejuvenesce mais, fica mais linda, mais gostosa, mais maravilhosa, e eu fico mais apaixonado por ela. Essa live não é uma live de declaração de amor, talvez uma outra eu me declare mais ainda pra você, amor, mas quero só deixar registrado. Então, eu sou esse cara aí, de 33 anos, eu nasci numa família árabe, eu sou o primeiro filho da minha geração. Eu não sei se você sabe, o primeiro filho homem para um árabe, para uma geração libanesa, é algo significativo. Não sei se você aí é libanês ou descendência árabe, você sabe que os mais antigos, o pessoal lá do Líbano, valoriza muito isso. Tem uma cultura mais machista. E não nesse contexto agora que estão olhando os machistas, mas de que uma cultura mais masculina, que é voltada mais pro homem. A mulher, ela é a rainha da casa, que cuida de toda a prole. Isso é uma cultura antiga. Fui criado baseado nisso. Hoje eu não sou assim. Inclusive, eu tenho 3 irmãs e eu acredito que a mulher é um ser humano muito mais evoluído que o homem. De verdade. Ela é capaz de gerar a vida e alimentar essa vida que ela gerou. Então, ela é incrível. Nós homens, nós plantamos uma semente e elas... Bom, enfim... E o fato de eu ter nascido nesse ambiente de o primogênito trouxe muita alegria para os meus 3 tios. Eu tenho 2 tios homens, é o Jean, que ele é meu tio padrinho, se você estiver aí, te amo, tio. Meu tio Ibrahim, que ele é músico, inclusive quando eu nasci ele fez uma música para mim, chama Meu Pequeno Talismã. E minha tia madrinha Lilian, se você estiver aí, te amo muito, tia. Essa mulher na minha vida teve muito significado.
E eu nasci nessa família e meu pai, muito novo, se separou da minha mãe biológica, a Sônia. E quem me criou foi minha outra mãe, a Madalena, que é a minha mãe que me criou. Eu tenho duas mães, e você deve estar pensando, não, você deve estar pensando aí, não, a Madalena é a sua madrasta, não é minha madrasta. A Madalena é minha mãe, ela me criou. A Sônia, ela é minha mãe, ela me deu a vida. Então eu tenho duas mães, e amo as duas igualmente. Mas o fato é que eu estava na casa do meu avô, o Bichara, e você que perguntou se eu sou parente do Augusto Cury, devo ser, porque no Líbano, quem tinha... Na verdade não deve ser não. Quem tinha um parente na sua família que virava padre, a partir daí os seus descendentes se chamavam Cury. Na verdade, El-Houri em árabe, que significa padre. Então toda vez que você vê um Cury na sua frente, pode ter certeza que a descendência dele, além de árabe, libanesa, ela é de alguém na família que foi padre. Então tá aí, dica cultural pra você aí. Então Augusto Cury, tem alguém na família dele que foi padre. Aí meu avô chegou aqui no Brasil e não sabiam, o pessoal da alfândega não sabia dar esse nome pra ele, de El-Houri, que é difícil. Imagina o cara, um velhinho, meu avô veio velho pra cá. Um velhinho chegando, perguntando como é o seu nome, Bishar El-Houri. Ninguém entendeu nada. Então botou Cury. Por isso que nós somos Cury aqui. E aí o fato de eu ter nascido nessa família, e a minha mãe, Madalena, vou chamar ela de mãe que me criou para você entender esse contexto, essa dualidade, mas eu amo as duas igualmente. O fato da minha mãe que me criou estar na casa do meu avô e dos meus tios, ela estava ali num ambiente em que ela tinha um filho, que ela escolheu como filho, que era filho de um outro cara, que é meu pai, né? Com uma outra mulher, do marido dela com uma outra mulher. E aí, ele saía para trabalhar, então essa mulher ficava na casa com essa aura de o primogênito, o menino mega mimado, eu era um moleque mega mimado, que meu tio e minha tia criaram uma aura onde nada podia dar errado naquele menininho. Aquele menininho, ele era um menininho que todo mundo cuidava, todo mundo olhava e todo mundo colocava como se pudesse bolhas em mim para eu não me machucar, para eu ter só as coisas boas da vida. E o fato é que eles faziam isso porque me amavam, os meus tios. E toda vez que a minha mãe que me criou, a Madalena, ela vinha me repreender, me mostrar outros aspectos, outras virtudes que eu não estava tendo ali dentro daquele amor que meus tios me davam, ela escutava assim dos meus tios, de algum deles: deixa, o mundo é das crianças, deixa o menino, deixa ele. E aquilo ia contra o que ela queria. E fazia uma bagunça na cabeça. Imagina uma criança de 3, 4 anos ouvindo a mãe falar uma coisa e vem os tios e falam outra. Ela tinha um compromisso de me educar, de me criar, e meus tios não tinham esse compromisso comigo. E aí, aquilo me bagunçava um pouco e eles reforçavam bastante o mundo das crianças. Empinava o nariz e, o mundo das crianças, e tocava o puteiro lá em casa. A minha mãe Madalena, ela sempre se preocupou em me dar o que meus tios não me davam. Ela me dava amor sim, mas ela me dava muito mais disciplina, ela me dava muito mais fatores de coragem, porque sempre eu estava numa bolha para nada acontecer de errado, então ela sempre tentava rasgar essa bolha para eu viver a vida de verdade. Para eu ser um moleque que podia ralar o joelho, para eu ser um moleque que experienciou o mundo, experimentou o mundo por meio dessa coragem que ela proporcionava para mim. Mas calma, que ainda tinha mais uma baguncinha na cabeça dessa criança. E eu tô contextualizando tudo pra falar da criança exterior. Esse carinha chegava no final de semana, pelo meu pai e minha mãe terem se separado, eu fiquei com meu pai. E o acordo era que aos finais de semana eu ia encontrar com a minha mãe biológica, a Sônia. E eu ia finais de semana pra encontrar com a minha mãe. E era muito legal, principalmente porque lá eu já encontrava o outro filho do outro casamento dela, o meu irmão, o Paulinho, o Polê. Vocês devem conhecer, alguns de vocês podem conhecer. Se vocês não conhecem, sugiro que conheçam. Hoje ele tem transmitido conteúdos da mesma forma que eu transmito de criança interior, só que ele de hábitos. Olha que incrível. Amanhã ele tá com a gente numa live, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí beleza, eu encontrava com ele e era, nossa, que incrível que era. Que era o meu melhor amigo, que a gente não tinha tempo de brigar, que a gente quase não se via. Quando a gente se via, tinha muito amor acumulado ali.
tinha muito amor da minha mãe acumulado, tinha muito amor meu acumulado e muito amor do meu irmão. E esse amor se manifestava pelos comportamentos da minha mãe, traduzidos em pode fazer o que quiser. Era tipo uma casa de vó. A gente fazia o que a gente quisesse. Tinha um chute que meu irmão falava quando jogava bola, que era o chute do furacão. Ele chutava a bola e a bola passava arrebentando a grama toda. E ela não reclamava. A gente tinha uma cadela, chamava Dixie, um pastor alemão, que ela cagava o quintal todo. Ela comia cocô e bebia água da privada. Minha mãe não falava nada, ela achava legal, porque os meninos gostavam, ficavam felizes. Inclusive uma vez, nessa liberdade toda que ela dava pra gente, eu e meu irmão começamos a caçar tatu-bola no jardim. Nossa, aquele jardim era uma floresta pra gente. E aí a gente decidiu chegar pra nossa mãe e falar assim: mãe, a gente pode fazer um suco de tatu-bola? Adivinha o que ela falou? Claro, filho. E a gente bateu o tatu-bola no liquidificador com um monte de produto de limpeza. E ainda por cima a gente queria colocar no freezer pra ver o que se transformava aquilo. E ela olhou pra gente e falava: claro, filho, eu não sei de onde vinha essa liberdade que ela dava pra gente, mas eu sei também que essa liberdade de criar, de experimentar e combinar de uma forma meio que fora da régua, né, fora do equilíbrio, proporcionou também um olhar muito criativo, livre sobre mim. Ela não me adaptou, ela não me transformou em uma criança adaptada. E se você ainda não entende direito esse olhar de criança livre, criança adaptada, eu tô falando para quem já vivenciou algum treinamento comigo, ou quem já vivenciou algum treinamento com a Humanity, que já olhou esse olhar mais profundo de você mesmo para entender o que é uma criança livre e uma criança adaptada. E aí beleza, eu voltava para casa dos meus pais, isso ainda pequenininho, do meu pai, com os meus tios, com a minha mãe, a mãe que me criou. E sempre que eu voltava diferente. Por quê? A bolha que eu tinha lá e as regras que eu tinha lá, vindo dos meus tios e da minha mãe que me criou, eram totalmente rompidas, porque eu tinha uma baita liberdade de fazer o que eu quisesse, experimentar, combinar, andar descalço. Inclusive eu adoro andar descalço, ser criança livre. E o fato de eu ser criança livre, quando eu chegava na casa que tinha uma outra educação, eu sempre ouvia assim, da boca de alguém. Não sei te falar quem era, se era meu tio, minha tia, minha mãe, não sei, mas falavam: nossa, o Ilinha sempre volta diferente, volta estragado da casa da Sônia. Ele sempre aprende coisa errada na casa da Sônia. Era o jeito, hoje, como adulto, que eu entendo, carinhoso deles me dizerem que, nossa, ele aprende coisas diferentes das que a gente ensina aqui em casa. Só que eles não tinham esses recursos. E isso que eu tô te contando também faz parte de eu entender a minha criança e também perdoar os adultos que estavam ao meu redor. Eu sei que hoje, como adulto, eu sei que eles não tinham esse recurso, mas quando criança, isso bagunçava bastante a minha cabeça. O tempo foi passando, eu vou dar uma acelerada na história para que você entenda o porquê que eu tô contando tudo isso. E aí meu pai, a minha mãe, e aí já tinha a minha irmã Shahine. Eu tenho 3 irmãs, a Shahine, a Karime e a Síria. Elas têm nome árabe e eu chamo William, nome inglês, né? É doideira. Herdei do meu pai. E aí as minhas irmãs e eu, nós fomos morar em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E morando lá no interior de São Paulo, eu já era adolescente, vamos colocar assim. E a minha adolescência, essa crença, o mundo das crianças, continuava comigo. Eu criei essa crença. E a responsabilidade desse ego que foi criado, filho primogênito, estava nas minhas costas também. Só que era um peso que eu carregava sozinho, não era um peso que colocava, era um peso que eu aprendi na minha infância. Peguei, coloquei e não larguei mais. E o fato de eu continuar carregando esse peso fez eu levar essa necessidade de agradar a minha família sem que eles quisessem que eu agradasse. E essa crença, o mundo das crianças, se manifestava na minha adolescência na maior rebeldia do mundo. E rebeldia essa que fazia eu fazer coisas horríveis. Tudo em nome da atenção que eu queria da minha mãe que me criou. Porque ela tinha as filhas dela e as filhas dela, que são as minhas irmãs, e não existe essa distinção de meia-irmã pra mim, elas são as minhas irmãs. Eu só tenho meio-irmão, se for olhar. Eu tenho o Polê, que é o Paulinho, que é filho da minha mãe, com o pai dele. Tenho minhas 3 irmãs, Shahine, Karime e Síria, que são minhas 3 irmãs, filhas do meu pai com a mãe delas. Mas não tem essa distinção, eu tenho 2 mães e 4 irmãos. Olha que doideira. E esse significado sempre foi implantado pelo meu pai e pela minha mãe que me criou. Porque eles sempre reforçaram isso pra mim. São seus irmãos, eu sou sua mãe, ela também é sua mãe. E o Paulinho também é o seu irmão. Inclusive a gente vai falar numa live sobre constelação familiar e a gente vai aprofundar um pouquinho nesse olhar aí. Tô falando que tem muita coisa legal pra você aqui. Olha só,
Aí, beleza, essa adolescência rebelde, essa crença, o mundo das crianças se manifestava no aluno péssimo que eu era. Eu era um péssimo aluno em sala de aula, rebelde, não queria fazer nada, repeti de ano, fiz o meu ensino médio não, o Fundamental 2, eu concluí a 8ª série na época, no supletivo. Fui para São Paulo, brigaram da minha mãe, seus 16 anos eu entrei aqui em São Paulo, e aí aqui em São Paulo eu comecei a viver com a minha mãe, que é a minha mãe biológica, a Sônia. E aí aconteceu uma coisa muito doida. Ela se mostrou como mãe. Uma mulher que pra mim sempre foi vó, começou a se mostrar como mãe pra mim. E o fato dela começar a se mostrar como mãe pra mim, começou a falar: ei, quem que é essa mulher aí? Da onde veio essa mulher? Eu conheço a Sônia que deixou fazer o que eu quisesse. E aí eu fiquei mais rebelde ainda. Bom, eu tava me tornando um adulto, e adulto traz responsabilidades. Eu com 16 anos, já pessoal pressionando que eu tinha que ser alguém na vida, fui fazer o meu primeiro trabalho e eu fui trabalhar em buffet infantil. E o fato de eu trabalhar em buffet infantil, de algum jeito, me conectava com essa crença, o mundo é das crianças. Porque... Galantinho. Eu tinha que beber um pouquinho de água. Porque eu brincava com as crianças e toda aquela energia que eu tinha quando era pequenininho, que eu corria, que eu podia fazer o que eu quisesse, criar, experimentar, se manifestava em mim por meio da brincadeira com aquelas crianças. A gente vivia um negócio muito doido e era muito legal. E aí eu fui vivendo, fui trabalhar não só em buffet, eu comecei a trabalhar com recreação e festa infantil, em domicílio. E aí um dia, numa colônia de férias, uma menina que eu chamo de madrinha hoje, a apelido dela é Beterraba. Não sei se vocês conhecem ela, mas se vocês conhecerem, manda pra ela. Não é a Beterraba do Mazzaropi. E aí, a Beterraba, ela chegou pra mim e falou assim: olha, você tem todo o perfil pra trabalhar em navio. Eu falei: você tem todo o perfil pra trabalhar em navio e com público adulto. Nunca havia trabalhado com público adulto. E fui trabalhar em navio. Só que pra trabalhar em navio, ela falou assim: você tem que fazer uma entrevista, é moleza, você vai passar fácil. Fui lá, fiz meu currículo, como um bom fazedor de currículo, coloquei inglês e espanhol básico. Não sei se você já fez isso, mas eu fiz. Mesmo não sabendo falar um puto de inglês nem espanhol. E bora pro currículo. Cheguei lá, trocando uma ideia, cara, o entrevistador, o Ancona batendo um papo comigo, incrível, tá, legal. Fiz até mágica pra ele tava impressionado e tinha uma mulher lá no fundo que tava quietinha. Me lembro bem dessa mulher lá no fundo. O nome dela é Ana Palência. Ana Palência quietinha, de repente... Terminou a entrevista, o Ancona falou: cara, incrível, legal. Aí a Ana Palência sentou um pouquinho mais pra frente assim, olhou pra mim e falou assim: bueno, ahora algo que es muy importante para nosotros, pues nuestra empresa es una empresa española y ahora necesito saber si usted habla español. Primeiro que eu não entendi direito o que ela falou. Você não entendeu também? Ela perguntou se eu falava espanhol. Mano, aquilo deu um gelo na minha espinha. Eu falei: caceta, o que eu vou falar? E aí eu não sei, acho que a crença, o mundo é das crianças veio uma criança e respondeu: sí, hablo muy bien, pero hablo mejor portuñol. Pausa dramática, silêncio na sala, Ancona se olha com Ana Palência, Palência olha pro Ancona e começa a dar risada de algum jeito que eu não sei até hoje. Eu passei nessa entrevista. Vivenciei uma experiência incrível no navio, conheci muitos amigos que eu levo até hoje, o Panetone, o Pica-Pau, o Aruan, muita gente que acompanhou essa trajetória. Inclusive tem uma cena, uma situação muito épica que eu tive com o Aruan. Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu conto pra vocês em uma outra história, que determinou que para eu levar a sério a área do entretenimento e do lazer. Mas o que eu quero contar pra você é que eu fiquei lá, vivenciei América do Sul, Europa, aprendi a falar inglês, aprendi a falar espanhol, cheguei a virar chefe de animação dentro do navio, mas por essa crença, o mundo das crianças que me possibilitava muita coisa também me impedia, porque ela estava desajustada. Eu estava conectado com a minha criança interior, mas a minha criança interior ela não estava conectada a mim. Eu sabia falar com ela, mas ela era rebelde, era uma criança livre, desregulada dentro de mim. E o fato dela estar desregulada dentro de mim não fazia eu seguir as normas e procedimentos que o navio pedia. E o fato disso acontecer, adivinha, em um ano o meu contrato se acabou. Eu fui demitido do navio. Tive que pagar minha passagem para voltar com o restinho de dinheiro que eu tinha, vim pro Brasil
No Brasil, eu comecei a trabalhar com viagem de formatura, de 9º ano. Trabalhar com, se você tiver aí, com a Dani Budói, aí o Maurício. Beijo pra vocês pela oportunidade. E era incrível, porque com os adolescentes, eles tinham uma vez de viver aquela oportunidade da viagem de formatura, e eu vivia aquela oportunidade, e mais uma vez, aquela crença, o mundo das crianças, se manifestava em mim. Só que ela se manifestava de uma forma desajustada de novo. Mas quando ela aparecia, era incrível. Era tão incrível que existiam adolescentes que olhavam pra mim e falavam assim, cara, eu quero ser que nem você quando eu crescer. Nossa, aquilo era uma delícia de ouvir. E aí, dali eu fui trabalhar no Hotel Fazenda Mazzaropi, não sei se você conhece, lá em Taubaté. Só que eu fui trabalhar com outro público que eu nunca tinha trabalhado, com criança pequenininha. Ou seja, presta atenção, eu trabalhei em buffet, trabalhei em domicílio, trabalhei com adultos, trabalhei com adolescentes e com crianças pequenininhas de 3 a 5 anos. E o fato de vivenciar essas pessoas, esses públicos, me fez perceber a criança que habitava em cada um e como eles manifestavam isso. Em domicílio, era um mix doido de criança e expectativas. Os adultos, todos eles tinham uma criança que era representada nos comportamentos que eu levava eles no entretenimento e eles se soltavam. Depois de um tempo, parecia que quebrava aquela casquinha. E eles falavam, cara, você tem uma energia incrível. Eu falava, nossa, que legal. Aí, quando eu comecei a trabalhar com os pequenininhos, lá no hotel, era legal, porque eu podia pirar com os pequenininhos e proporcionar pra eles toda aquela liberdade que a minha mãe proporcionava, todo aquele cuidado que meus tios proporcionavam, toda aquela coragem que a minha mãe proporcionava. E quando eu proporcionava isso, os pais daquelas crianças olhavam pra mim e falavam assim, cara, que incrível isso, como você consegue, você tem o dom pra fazer isso. Eu posso falar uma coisa? Quando eles falavam que ele tinha o dom, era muito gostoso de ouvir, mas eu sabia que não era dom, era prática em fazer aquilo, e entender isso. Mas calma que eu vou chegar aí nesse olhar da prática, da estrutura que isso tem. Aí beleza, em paralelo a tudo isso que ia acontecendo, nascia a Amo Brincar, na época chamava Tio Miojo, aí depois se transformou em Turma do Miojo e virou Amo Brincar. E aí quando nasceu o Amo Brincar, e o fato da Amo Brincar existir, eu começava a precisar de estrutura, e aí o meu irmão, o Polê, ele tinha feito um treinamento. Se você tá aqui e já fez o M1, sabe que treinamento é esse. É um treinamento que você vivencia de uma forma muito intensa e profunda. Alegria, medo, raiva e tristeza. E aí ele proporcionou esse treinamento para minha mãe biológica, a Sônia. E, nossa, foi incrível para ela. E o fato de ter sido incrível para ela, eles decidiram dar de presente para mim. E eles decidiram dar de presente para mim, e eles me deram de presente, um presente que, não sei se você sabe, mas esse treinamento não pode contar as dinâmicas que acontecem e não pode explicar como é que é o treinamento. Só você vai lá, fica 3 dias em imersão em um hotel com pessoas que você nunca viu, dormindo no quarto com pessoas que você nunca viu, vivenciando dinâmicas. E tava lá eu sentado, chega um cara de paletó, sobe no palco e fala, ó, eu vou apertar vocês, vou usar uma postura mais dura, mas é tudo pro bem de vocês, pra tirar o melhor de vocês. Eu falei, ok. Eu fiquei pensando, putz, agora ela vou começar a ter prova, vai ser que nem na adolescência, vai ser aquela caceta de avaliação, desculpa a palavra, mas eu tô fudido. Só que o que eu percebi é que ele começou a proporcionar dinâmicas que mais pareciam com as dinâmicas de brincadeira que eu fazia com os adultos no navio, que eu fazia com as crianças pequenininhas, que eu fazia com os adolescentes. Só que ele tem uma técnica e uma estrutura por trás dessas dinâmicas que fazia cada um vivenciar a mesma dinâmica de uma forma diferente, entender e refletir sobre essa dinâmica. Aquele treinamento mexeu muito comigo, melhorou muito os meus resultados. A Bia foi fazer o treinamento e todos nós, assim, mudou a nossa vida. Mudou tanto que eu decidi me aprofundar mais, porque eu percebi a responsabilidade que eu tinha nas mãos. Eu trabalhava com crianças e o que mais aquele treinamento me mostrou não era a adolescência rebelde, e sim a criança ferida, que falava que o mundo era das crianças, que tinha dentro de mim. E como eu curei essa criança, como eu dei a mão pra ela, falei, caramba, tamo junto, vamos junto. E aí, o que aconteceu? Eu falei, caramba, a gente trabalha com criança, eu preciso cuidar dessas crianças para que ela tenha uma infância legal e que se transforme num adulto autônomo e tranquilo na vida dele, para que ele seja capaz de viver as coisas sem os bloqueios que eu vivi. Apesar de não ter tido tantos bloqueios quanto muitas pessoas têm, acredito que você deve ter mais bloqueios que eu. Mas eu tinha a estrutura, eu aprendi a fazer isso, a dar um bom imprint, de registrar naquela criança uma vida legal na infância, para que essa vida legal na infância
transforme ela em adultos. E hoje eu tenho acompanhado algumas crianças que estão se transformando em adultos aqui, e eu consigo avaliar. Poxa, realmente o trabalho está acontecendo. Tô ficando mais velho já. Beleza. Gostei tanto disso que, em paralelo ao Brincar, eu comecei a trabalhar junto com esse cara de paletó. Não sei se você conhece ele, mas ele é o Júlio Pereira, é um grande mentor para mim. Eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem. E aí, eu trabalhando com o Júlio, ele me colocou para fazer o Practitioner. Eu fiz o Practitioner e ele me colocou dentro do Practitioner para fazer o que eu mais gostava, que era brincar com as pessoas. E quando eu brincava com as pessoas, de alguma forma, eles olhavam para mim e falavam: cara, você tem o dom, você fez a minha criança ficar mais viva. E eu falava assim: mano, como é que eu faço isso? Eu só sei que eu faço. E eu precisava entender mais, então me aprofundei mais nisso. Fiz treinamento de coaching, onde eu percebi que os meus desejos de criança faziam eu ser o adulto que eu era. O fato de eu entender que o mundo era das crianças, e por mais que estivesse desajustada essa crença, fazia com que eu me aproximasse da criança do adulto que estava ali. Que eu me aproximasse da criança de dentro de você. Se você é adulto e está me assistindo, provavelmente você é, me aproximar de dentro da sua criança, com estrutura, com técnica, e usando a brincadeira como ferramenta. Usando alguns conteúdos de reflexão que eu aprendia como ferramenta. E aí eu quis me aprofundar ainda mais e masterizei. Fiz a pós-graduação em Programação Neurolinguística, que a PNL traz, que é o Master Practitioner. Inclusive está acontecendo agora, digitalmente, online. Digitalmente online é ótimo, né? Online, o Master Practitioner. E aí, quando eu comecei a entender mais a minha criança interior e me aprofundar em entender, eu ajustei essa crença. E de o mundo é das crianças, essa crença ficou ainda mais possibilitadora. A gente foi segmentando, e tem uma estrutura de segmentação dessa crença, de potencialização dessa crença. E na potencialização dessa crença, pelas fases que ela passou, chegou em uma crença muito mais possibilitadora, que era: eu e a minha criança somos felizes. Mas esse entendimento me vem agora. Esse entendimento está aqui consciente agora falando pra você. Porque eu precisei me interiorizar, eu voltei pra dentro de mim pra buscar isso. Eu aprendi essa estrutura no Master, mas eu voltei pra dentro de mim. E não foi fácil, não foi rápido. Foi num aprofundamento, foi buscando dentro de mim. E não foi só conteúdo de programação neurolinguística, eu fui fazer um MBA em psicologia positiva. E lá eu descobri que muito mais do que só o brincar que eu fazia, eu sabia entrar em estado de flow. E como são as técnicas para você entrar em estado de flow? Eu sabia buscar dentro dessa criança uma fonte inesgotável de criatividade. Se você tem bloqueios de criatividade, eu sei como trazer esses bloqueios, desbloquear. Porque eu fui buscar lá nessa criança. Lá eu entendi que o ser humano tem 24 forças de caráter e que elas estão alinhadas de maneiras diferentes. E que a forma que essa maneira e a forma que essas forças de caráter estão alinhadas fazem o adulto que você é e como você representa isso no mundo. Isso tudo, depois disso tudo, nessa pandemia que a gente está vivendo, eu entendi que eu e minha criança somos felizes e a gente caminha de mão dada. E quando eu e ela a gente caminha de mão dada, eu enxergo a vida com óculos da alegria de viver. E é por isso que eu te digo, e disse no começo dessa live, que o mundo é das crianças, mas que eu e minha criança somos felizes. E por isso que eu te disse no começo dessa live também, que agora eu tenho estrutura necessária para dividir isso com você online. Porque eu guardava isso para mim, e eu já dividia isso, mas para as pessoas que vivenciavam isso em um grupo seleto. Já vivenciou imersão recreativa, que já vivenciou treinamentos comigo dentro da Brincar. Mas aí, agora eu decidi dividir com você. Pegar tudo isso que estava guardado dentro de um bolso, para que você possa vivenciar isso na sua vida. Para que você possa, comigo aqui, entender o que é a criança interior, quais são os resultados positivos, e que talvez essa ansiedade que esse momento de ficar em casa esteja trazendo para você tem mais a ver com o grito da sua criança interior, com o fato do que está acontecendo aí fora. Tem mais a ver com como você está reagindo ao mundo externo, e essa reação é baseada nas crenças que você tem do que com o que está acontecendo de fato. Porque realmente está acontecendo o problema, mas qual óculos que você está olhando para esse problema? Com qual óculos que você está olhando para a sua vida? Um óculos que só enxerga problemas, porque você só tem se alimentado de problemas e notícias ruins, e isso vai colocando uma coisa turva na frente, onde faz você só enxergar esses problemas? Ou você tem procurado enxergar algo positivo, mesmo estando negativo? E eu não acredito em positivo e negativo. Eu acredito em resultados.
que eu queria e resultados que eu não queria. E se existiram resultados que eu não queria, uau, como eu posso aprender com isso? Agora, estar falando com você, eu não sei o resultado que vai dar, espero que seja incrível. E se não for o resultado que eu queria, como eu posso aprender com isso? Aqui dentro dessa ferramenta que a internet nos possibilita, nós estamos distante fisicamente, não tem touchscreen, tem muito touchscreen, mas a gente está próximo em coração. O fato de eu estar conversando com você aqui agora, durante esse tempo, a gente já está aí há bastante tempo conversando, e muito obrigado por estar aqui comigo, faz com que eu e você nos aproximamos. Você com a sua história e eu com a minha história. Eu não quero pegar a minha história e enfiar ela na sua história. Eu quero pegar a minha história, tirar a estrutura dessa história e apresentá-la para você, para que você olhe para essa história e fale assim, você também teve uma infância, sua infância foi dessa forma e os resultados que você trouxe para sua vida hoje são baseados no que você deu de significado para essa infância. Poxa, como que eu faço isso? E te ajudar a fazer isso. O que eu tô te contando agora é por que eu vou fazer isso. Por que eu vou contar sobre criança interior? Porque eu tô alinhado com a minha criança interior. E estar alinhado com a minha criança interior não é só essa parada de estar bem. Traz lucro. Quando eu falo de sucesso, você deve estar pensando, o William é milionário. Não sou milionário, mas já ganhei milhões já. E milhões financeiro mesmo. Vamos brincar, já rendeu milhões pra mim. E esses milhões foram compartilhados com a equipe. Não ficou guardado no meu bolso. Mas sim, já rodou milhões lá dentro. Por causa do quê? Por causa dessa criança interior que eu tô conectado. Quando falam pra mim, cara, você tem essa energia incrível. Essa energia incrível que eu tenho, ela não vem do nada. Essa energia incrível que eu tenho, ela vem de uma estrutura. E hoje eu sei ligar e desligar ela. Essa energia incrível que eu tenho também me possibilita uma fonte inesgotável de criatividade. Não é uma luz que vem do além. São desejos de criança. A criança, ela está conectada com o ser. Quando você fala para a criança, finge agora ser um astronauta. Rapidinho ela vira um astronauta. Pede para um adulto fazer isso. Se ele não tem técnica, vai demorar. Ele vai procrastinar, vai ter vergonha, vai se impedir, vai bloquear. Talvez a sua criança, aí você esteja tão distante da sua criança, que você já não saiba mais nem o que é a palavra criança interior. E quando eu falo entrar em contato com a criança interior, parece que é algo infantil. Mas não é infantil no aspecto inocente, ai nossa, que bobinho. Não! É um aspecto infantil de que, caramba, a criança ela vive 100% o momento. Caramba, como eu posso aprender a fazer isso? Tem estrutura para fazer isso. Caramba, como que a criança consegue enxergar a possibilidade onde não tem? Tem estrutura para isso. Qual o significado que você está dando para sua criança aí dentro? Qual o significado que a sua criança está dando pro cara que você virou? Se você pudesse hoje abrir a porta do seu quarto e encontrar com a sua criança encontrar com você e você olhar no olho dela, o que ela te falaria? Será que ela te falaria assim, cara, que bom que você virou esse adulto incrível? Ou ela falaria, poxa, que pena, por que você não é quem você falou que queria ser? Por que você é o que você virou? Se a sua criança olhasse pra você e falasse assim, nossa, que mulher incrível que você é, por que ela diria isso pra você? Pensa sobre isso, porque é esse tipo de reflexão que eu quero trazer aqui. Os posts que eu estou colocando e o conteúdo que eu vou trazer pra você aqui no Instagram, tem o meu Telegram, se você entrar na minha bio, tem o meu Telegram, que é onde eu aprofundo mais sobre esse conteúdo. Tem um canal no YouTube, que são ferramentas que encontro para dividir isso com você. Se você quer se aprofundar, quer sair dessa mediocridade de entender, criança interior, nossa, eu sou feliz, eu me divirto, eu brinco. Não é só isso. É como que você ajusta e, por exemplo, entende que às vezes uma dor de cabeça que está acontecendo em você é reflexo de uma vozinha da criança interior que já tentou de vários jeitos falar com você e ela falou assim, você não vai me entender e pau, tome uma dor de cabeça. Que a vontade que você procura de ser amado pelas outras pessoas tem a ver com a criança interior que você tem aí que queria que fosse mais amada. Talvez nem até por você, pelos seus pais, mas que você não tem o poder de mudar os seus pais. Mas você como adulto pode olhar para essa criança e falar assim, calma, agora eu sou adulto, dá a mão aqui. Vamos junto, eu posso te ajudar. É sobre isso que eu quero falar aqui com você. E é por isso
que eu decidi abrir essa live hoje e convidar você para ouvir a minha história. E se você está aqui até agora, muito obrigado por estar aqui até agora. Muito obrigado por ficar comigo e ouvir um pouco da minha história. E talvez eu tenha até me empolgado um pouco, porque hoje eu estou muito emocionado em relação à minha própria história. Hoje eu estava conversando com o pessoal que fez a imersão recreativa e aí eu estava conversando justamente que a gente ia se aprofundar mais na criança interior e me mandaram um depoimento aqui, eu vou ler para vocês. Não vou falar o nome de quem é, pode falar, Bia? Melhor não. Tá, então, melhor não misterioso. É porque eu não falei que ia compartilhar isso, mas eu vou compartilhar a história. Eu perguntei o que ela achou da imersão, como que tá o contato com a criança interior, porque a imersão recreativa foi um conteúdo para buscar dentro da criança interior ferramentas para enxergar um mundo mais criativo, mais possibilitador e mais leve na vida. É um treinamento presencial. E aí ela falou assim pra mim, eu gostaria de compartilhar com vocês o quanto me fez bem a nossa imersão. Eu compartilhei um fato que estava muito difícil de acreditar, que era a chegada da minha irmã, porém que era de um outro casamento do meu pai. Hoje, não sei dizer como é viver a vida sem ela. Desde o primeiro dia que carreguei ela nos braços, nos conectamos de uma maneira inexplicável. E nesses tempos de evolução, ela vem sendo a nossa alegria. Deixo aqui minha gratidão a vocês. Isso fez o meu dia, um pouquinho antes agora da gente bater um papo, assim, ficar incrível. Por quê? Porque é a evidência de que a minha missão de vida, que é o que eu contei pra vocês, traduzido na minha história, tá alinhada. E o que eu tô fazendo aqui não é botar a carinha bonita pra tirar post. Se você tá aqui comigo, é porque você quer sair dessa mediocridade e aprofundar mais. E às vezes pode ser que entre em contato com alguma coisa que gere desconforto. Talvez você veja algum conteúdo e fale assim, ai, deixa eu passar rápido. A hora que der isso, olha o conteúdo e aprofunda nesse conteúdo. Porque é aí que a gente vai mudar. Você tá com dificuldade de entender? Manda um direct, eu tô aberto. Eu quero falar com você. Eu quero compartilhar com você e quero fazer dessa ferramenta que a gente está nesses momentos juntos aqui, dedicando tempo um para o outro, um lugar para eu estar próximo a você, já que eu não posso receber você na minha casa, eu quero estar na sua casa de forma digital e recebo você na minha. E recebo você a hora que você quiser e eu respondo a você à medida que você necessitar, quantas vezes você precisar. Então vamos fazer aqui um petit comitê que você pode compartilhar com o mundo inteiro e o mundo inteiro pode compartilhar entre ele todos os resultados que estão tendo, mas que você pode falar individualmente comigo para entender especificamente como ter esses resultados no seu caso. Eu fiquei emocionado com o texto que eu li da... Muitos sinais essa semana. Essa semana foi muito legal. Por isso, então resumindo toda essa história e falando do porquê que eu tenho vivido a minha vida hoje, do jeito que eu tenho vivido, por isso que eu tenho vivido a melhor época da minha vida. Porque eu e minha criança somos felizes. E o fato da gente ser feliz, não queremos mais guardar isso só pra gente. Eu quero compartilhar com o mundo. Eu quero que a sua criança fique feliz. Eu quero que nós fiquemos felizes. E quando eu falo de criança, não é você ficar... Não é ser bobo. É ser criança. Criança não é boba. Criança brinca. E quando ela brinca, ela não tá pensando no passado e nem no futuro. Ela tá vivendo o presente. É sobre isso que eu quero falar. Quando ela brinca, ela se entrega 100%. E quanto mais ela brinca, mais vontade de brincar ela tem. Ela não quer parar de brincar. O fato dela brincar dá mais energia para ela brincar. O seu trabalho te dá isso? O meu trabalho me dá. Hoje eu trabalhei o dia inteiro e tô aqui com você. E eu não sei que horas que vai acabar, que vai cair essa live. Mas eu sei que quanto mais eu falo com você, mais vontade de falar me dá. Porque eu tô muito conectado comigo. Isso tem a ver com flow, é uma estrutura. Mas que a criança vive isso porque ela tá conectada com o mundo, tá conectada com o agora. Que a experiência, ó, se eu fosse você, assim que terminar essa live, dava uma olhada no último post que eu fiz. 6 maneiras de ser criativo. E essas 6 maneiras estão ligadas totalmente à criança interior. E são coisas simples. Mas é da simplicidade que se fazem os grandes feitos. Que é um exemplo de alguém que está conectado com a criança interior
e que faz isso a missão de vida dele, e que a missão de vida dele vai mudar a vida do mundo. Dá uma olhada no Elon Musk. Se você não sabe quem é ele, é o doido que mandou um carro para o espaço em direção a Marte. É o cara que descobriu como fazer o foguete parar em pé. É o cara que quer levar a civilização para colonizar outro planeta. Você acha que esse desejo é um desejo de adulto? Você acha que quando ele falou isso, o pessoal falou assim, não, pode crer, demorou, mas é lógico, todo mundo queria fazer isso. Não, isso é uma coisa de desejo infantil, mas é pegar o desejo infantil e manifestar esse desejo infantil na racionalidade de adulto. E não pegar um desejo infantil e deixar esse desejo infantil se manifestar em comportamentos infantis em você. Assim como medos que você tem, que te bloqueiam, que são desejos infantis, registros infantis, que se manifestam em comportamentos infantis que te bloqueiam de ser um adulto livre, de ser um adulto pleno, de viver o que você quer. De medos infantis que te deixam preso, talvez até num trabalho ou numa situação que você não gostaria de estar. Então, resumindo tudo isso, bora conhecer essa criança interior, bora abraçar ela, bora olhar pra ela e falar assim, ei, tá tudo bem. Eu vou te dar a estrutura, deixo o canal aberto para você falar comigo. Se você tá assistindo essa live até agora, manda pra mim o que você achou dessa live, compartilha, escreve, manda um texto aqui. Tô amando estar aqui com você. Faz um print, quer ver? Vamos fazer um print. Porque tudo isso que a gente está falando tem a ver com equilíbrio entre o lado da força e o lado negro da força. Não vou falar um lado bom e um lado ruim, porque eu não acredito nessa dicotomia, mas no equilíbrio entre a força. Tira um print da tela agora. Mais pertinho. Mais pertinho? Tira um print da tela, faz um post, coloca assim, hashtag alegria de viver, para eu saber. Coloca a hashtag criança exterior. Ou me marca só e eu vou ficar feliz. Já tirou? Alegria. Produção olhando. Sem ver a cara que a Bia fez. É isso, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que você tá falando, nos comentários. Parabéns pelo excelente trabalho e pelas palavras que tocam nossos corações e sentimentos. Que gostoso. Galera, ó, fazer alguns convites para você. Primeiro convite, amanhã, mesmo horário, 9h30, tem uma live com meu irmão, o Polê. Não sei se você conhece quem é o Polê, mas amanhã eu vou apresentar ele para você, contar um pouquinho mais dessa infância e como os hábitos que a nossa mãe proporcionou pra gente na nossa infância fizeram o adulto de sucesso que nós somos hoje. E quando eu digo sucesso, não é só financeiro, é sucesso emocional, é sucesso para poder lidar com qualquer adversidade. As adversidades vão existir. O segredo é como você está preparado mentalmente para lidar com essas adversidades. Tá aqui já, ó. Tem até um post que a gente fez lá, vai lá, marca aí no seu relógio o post, pra você conhecer melhor esse cara que ele é incrível. Também fiz agora um post para você entender 6 maneiras simples de entrar em contato com a sua criatividade. E adivinha onde é que você vai encontrar a sua criatividade? Na sua criança interior. Vou sortear um aqui para falar. Tarari, tarará. Olha esse que legal. Dica 4. Olhe para cima. Olha que louco. Entrar em criatividade, olhe para cima. Pare e olhe agora para cima. Dá uma olhada. Quantas vezes já parou para ficar olhando para cima? Para olhar a lâmpada, se ela é de filamento ou se ela é de LED. Para olhar, será que a luz... a luz tá no fio ou tem um lustre? Sai na rua e olha pra cima. Você já olhou pra cima? Nós seres humanos estão olhando pra frente o tempo todo, olhando pra baixo. Mas olhar pra cima é ver um mundo numa outra perspectiva. Bom, olha os posts, comenta lá, é muito importante. Quanto mais você comenta, engaja, o Instagram, que é uma ferramenta que entende comportamentos das pessoas, vai falar assim, nossa, legal esse negócio que o cara tá falando, vou compartilhar com mais pessoa, vou compartilhar com mais pessoas. E a minha missão de vida é levar esse florescimento individual para que você esteja conectado com a sua criança interior e a sua criança também esteja conectada com você. Não é uma via de mão única, é você, ela com você. E quanto mais próximo vocês estão, mais propósito você encontra na sua vida, mais de propósito você vive a sua vida. É isso. Se deixar, eu fico falando, a produção tá falando assim, já encerra, que senão você vai empolgar. Ela tá mandando coração pra mim. Amo vocês. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa pra eu responder, pra não deixar ninguém com vontade de falar. Minhas irmãs falaram que me amam, eu amo muito elas também, mesmo. Deixa eu ver aqui.
Ih, eu não sei onde é que eu tô aqui mais. É porque eu tô no meu Instagram. Bom, galera, sem mais delongas, beijo, um queijo pra vocês. Como eu saí, não tem as respostas. Alegria de viver. Muito obrigado por você estar aqui. Amanhã tem mais. E vamos ter muito mais.